Neemias, o líder que restaurou uma nação. Essa tem sido a temática que nós temos tratado o livro de Neemias. Muitas vezes, muitas pessoas têm uma visão tanto quanto míope, distorcida de quem foi Neemias e daquilo que Neemias fez pela mão de Deus. Neemias foi muito mais do que um pedreiro, muito mais do que um chefe de obra. Neemias foi um grande líder, um instrumento de Deus para transformar a realidade de uma nação inteira. E agora nós estamos chegando no final deste segundo capítulo, muitas coisas já aconteceram. A boa mão de Deus para com Neemias foi provada várias vezes em ter concedido, recebido graça do rei Artaxerxes para não apenas estar em Jerusalém, mas ser pelo rei enviado para lá, com todos os recursos necessários para reedificar aquela cidade e os seus muros. Hoje eu gostaria de chamar a sua atenção para olharmos para esse texto e pensarmos um pouco a respeito da necessidade de uma reforma. De pensarmos que reformas não são apenas coisas que podem acontecer. Reforma não é apenas uma possibilidade, mas uma necessidade para tudo aquilo que nós desejamos que dure muito tempo. Pense você que já construiu a sua casa há muitos anos atrás, você que edificou as paredes, pensou em cada detalhe da sua casa. Com o passar do tempo, as circunstâncias, as intempéries da vida causaram danos à sua edificação e reparos foram necessários. Nós vivemos nesse último ano, nós concluímos essa semana a reforma do telhado aqui do templo da igreja. Templo belíssimo, muitos recursos foram investidos nessa construção, mas os dias passaram, os anos passaram, e o telhado estava completamente destruído, e foi necessário uma grande intervenção para que nós pudéssemos viver aqui, sem tantas infiltrações. Então pense, reforma é algo vital para coisas perenes, para coisas duráveis. E quando nós olhamos para o contexto de Jerusalém, a reforma não era apenas uma possibilidade, mas era uma necessidade. Haviam problemas muito sérios que envolviam o fato de Jerusalém estar sob escombros. E eu quero chamar a sua atenção para o fato de que, assim como a reforma do muro, a reforma do templo, a reforma de um povo inteiro foi necessário nos tempos de Jerusalém, ela continua sendo para nós, que somos igreja de Deus. E eu quero destacar algo que eu já antecipei aos irmãos. Todas as vezes que eu fizer menção à necessidade de uma reforma, eu não estou falando a respeito de introduzirmos novidades, mas de refazermos aquilo que é necessário à luz de conhecimentos antigos. Quando eu falar da reforma da igreja e da necessidade da reforma, eu não estou falando a respeito de inventarmos a roda, desconsiderarmos a tradição cristã de 2000 anos, mas de termos a nossa atenção chamada para a necessidade de nos voltarmos para velhos postulados e assim nos mantermos firmes à palavra de Deus. Então olhe para esse texto nessa ótica, a ótica de que uma reforma é de vital importância para coisas que devem ser duráveis. Uma reforma torna-se necessária quando falta segurança ao povo, quando falta justiça e quando falta dignidade. Uma reforma torna-se um imperativo quando os problemas se tornam verdadeiros gigantes, a ponto deles parecerem circunstâncias insolúveis. Quando nós olhamos para o contexto de Jerusalém nos tempos de Neemias, nós percebemos que haviam muitos escombros, pobreza, desânimo, decretos contrários, além de uma forte oposição. É muito interessante quando nós pegamos este contexto e aplicamos à realidade da igreja, porque afinal de contas nós somos o povo de Deus, nós somos aqueles que receberam promessas de Deus, e nós somos chamados a vivermos uma vida à luz
da palavra de Deus e, por isso, muitas vezes, intervenções são necessárias. E uma reforma na igreja se torna urgente quando os crentes estão desanimados. Irmãos, o desânimo, ele não é uma característica própria dele mesmo. Ele é consequência de algo que está acontecendo no coração. Então, todas as vezes que nós percebemos que a igreja está desanimada, antes de olhar para a igreja como algo externo a mim, eu preciso olhar para dentro do meu coração e investigar as razões pelas quais eu estou desanimado. Então, quando a igreja está desanimada, quando os crentes estão desanimados, nós precisamos de uma reforma. Quando os crentes estão enfraquecidos, nós precisamos de uma reforma. E aqui, por fraqueza, eu não me refiro a debilidades físicas ligadas a enfermidades, mas a debilidades, a fraquezas espirituais. Todas as vezes que os crentes estão desunidos, é sinal de que nós precisamos de uma reforma. Sabe por quê? Nós somos um povo. E apesar de sermos diferentes, apesar de termos características, peculiaridades muito próprias nossas, nós estamos unidos num só propósito. Nós fomos feitos irmãos de sangue, pelo mesmo sangue, o sangue de Jesus. E embora tenhamos várias diferenças a respeito de várias coisas, nós precisamos concordar no propósito, no sentido de ser igreja. E quando isso não é visto, percebido, é sinal de que nós precisamos de uma reforma. Nós precisamos de uma reforma quando nós percebemos que os inimigos, que os adversários da igreja parecem prevalecer contra ela. Nós precisamos de uma reforma quando muitas vezes o inimigo da nossa alma nos intimida a tal ponto que nos faz parar a obra de Deus, nos faz estacionar onde nós estamos, e nós passamos a nossa vida inteira relembrando fatos anteriores à nossa geração, porque somos incapazes de olhar para a nossa própria vida e perceber a boa obra de Deus acontecendo pelas nossas próprias mãos. Quando nos faltam líderes comprometidos com a causa de Deus, que ousam desafiar, conduzir o povo a uma reforma, que chame o povo a olhar para as Escrituras e continuar caminhando, é sinal de que nós precisamos de uma reforma. Por isso, eu quero convidar você a olhar para esse texto, e nós vamos reler pontualmente os versos, sob essa perspectiva, a necessidade vital de uma reforma no meio do povo de Deus. Nós precisamos aprender princípios de uma verdadeira reforma, e princípios esses que eu consigo encontrar aqui, nesta narrativa, a respeito de quem era Neemias e de como Neemias agia. Os irmãos vão se lembrar que eu disse algumas vezes que o livro de Neemias é um manual para a liderança. E eu, de antemão, na nossa primeira exposição, quis afastar a ideia de que então Neemias é um livro para poucos, porque nós podemos nos justificar assim: bom, eu não sou líder de nada, logo Neemias não tem lá muito a me ensinar. Todos nós exercemos influência sobre alguém. E eu me lembro de ter citado, o pastor exerce influência sobre a igreja, o presbítero a mesma coisa, os diáconos, as secretarias, os departamentos da igreja, você como pai, você como mãe, exerce liderança dentro da sua família em relação aos seus filhos. Você que é professor, exerce liderança, influência sobre os seus alunos. Você que é chefe, você exerce liderança e influência sobre os seus liderados. De sorte que todos nós, em algum contexto da nossa vida, somos líderes, ainda que de poucas pessoas. Mas somos por isso igualmente chamados por Deus para influenciar aqueles que estão sob a nossa responsabilidade. Então nós precisamos olhar para este belíssimo livro de Neemias. Eu sempre digo isso, né? O livro que eu estou expondo é belíssimo, porque a palavra de Deus é bela, porque a palavra de Deus é rica. E ouvir de Deus, por meio do testemunho de Neemias, como nós podemos ser líderes, quer seja de muitas pessoas,
ou de poucas pessoas, mas líderes segundo o coração de Deus, que são capazes de influenciar poucas pessoas, ou quem sabe, muitas pessoas. Então eu quero destacar aqui 6. Geralmente a gente costuma dizer que um sermão presbiteriano precisa ter 3 pontos, né? Hoje eu exagerei. Eu separei 6 princípios importantes que nós podemos aprender a respeito da necessidade de uma reforma. O primeiro deles, se você gosta de anotar, anote. Se você é bom de memória, memorize. Se você não é bom em nenhuma dessas outras coisas, assista de novo essa gravação. Reforma muitas vezes é marcada por um pequeno começo. Você já parou para pensar como muitas vezes a gente sonha alto? A gente quer ver grandes coisas acontecendo. E é bom isso. Eu quero incentivar você a sonhar grande, a sonhar coisas grandes, ações grandes. Porque afinal de contas, como diz o ditado, sonhar pouco ou sonhar muito tem o mesmo custo, dá o mesmo trabalho. Então, se é para sonhar, se é para ter esperança, se é para ficar entusiasmado, que seja por grandes coisas. Mas às vezes, eu penso que nós ficamos desanimados, apesar de sermos sonhadores, porque nós nos focamos tanto no objetivo extraordinário e gigantesco, a ponto de desvalorizar pequenos começos. Você já parou para pensar que uma longa caminhada ou o prêmio de chegar no final de uma maratona só foi possível porque há um tempo atrás o atleta deu o primeiro passo? O último passo seria algo inimaginável se o primeiro não fosse dado. E existe algo de pedagógico nisso para nós, meus queridos irmãos. Porque quando nós olhamos o valor, o preço caro de pequenos avanços, nós somos habilitados por Deus a ter o nosso coração consolado e encorajado ao percebermos pequenas conquistas. Quando nós valorizamos pequenas conquistas, nós enxergamos valor no processo. É muito interessante que quando nós pensamos a respeito de que uma grande reforma pode ser marcada por um pequeno começo, eu sou lembrado de algumas verdades que nós precisamos considerar. E a primeira delas é essa que eu já antecipei. Nós não podemos desprezar o dia dos pequenos começos. Quem poderia imaginar que a visita de Anani e a entrevista de Neemias para Anani a respeito da situação do povo poderia desembocar nesta, que nas próximas cenas vai se desenhar a grande reforma na cidade de Jerusalém? Quem poderia imaginar que uma visita despretensiosa e um coração apto a fazer a pergunta certa poderia ter como consequência a restauração não apenas dos muros, não apenas do templo, mas de uma nação inteira? Por isso, valorize pequenos começos, não despreze pequenas conquistas, não despreze uma conversa cotidiana, não menospreze um áudio de WhatsApp que encoraja o seu irmão, não menospreze os seus sonhos, os sonhos das outras pessoas, os seus planos, os planos das outras pessoas, porque isso nos leva a uma segunda verdade importante. Deus pode transformar pequenos avanços, pequenas conquistas, em grandes realizações no seu reino. Meus irmãos, Deus pode transformar pequenas circunstâncias em grandes movimentos que glorificam o seu nome. Deus pode produzir grandes transformações por meio de pessoas pequenas, como eu e você, assim como foi com Neemias. Muitos fatos marcaram a história da igreja, e fatos que poderiam ser tidos como despretensiosos. E apenas para citar alguns, eu quero elencar aqui para os irmãos, como pequenos gatilhos, pequenas chamas ao longo da história da igreja, produziram grandes resultados. Resultados que alguém poderia dizer, eu nunca pensei que isso fosse possível. Eu me lembro aqui daquela grande missão no interior da China,
que começou apenas com Hudson Taylor, uma missão que começou com um homem e angariou mais de 800 missionários, que produziu na ação do Espírito Santo uma conversão de mais de 25 mil pessoas. Um homem encorajou 800 homens, que foram instrumentos de Deus para a conversão de 25 mil chineses. Como não me lembrar do nascimento do presbiterianismo no Brasil? Nós sabemos, o primeiro missionário presbiteriano vindo dos Estados Unidos, Archibald Green Simonton, chegou aqui com apenas 26 anos, desembarcando no Brasil em 1859. Quem poderia imaginar que o trabalho começado por um missionário jovem poderia produzir uma herança de desenvolvimento de várias denominações? Eu não posso deixar de citar a Igreja do Evangelho Pleno. Quem aqui já ouviu falar da Igreja do Evangelho Pleno? Não, irmãos? Isso dá mais. A Igreja do Evangelho Pleno é uma igreja lá em Yodo, em Seul, na Coreia do Sul, que nasceu em 1958, e isso é para nossa vergonha. Nasceu em 1958, num bairro muito pobre de Seul, e hoje é uma igreja média, que possui mais de 500 mil de membros. 1958 nasceu a igreja, e hoje é uma igreja com mais de 500 mil de membros. No século XVIII, um movimento que aconteceu lá em Oxford, na Inglaterra, onde alguns jovens oravam por avivamento, ele acabou sendo o berço de um grande despertamento espiritual, que acabou por livrar toda a Inglaterra dos horrores da Revolução Francesa. Meus irmãos, eu citei apenas esses fatos históricos, sem nem tocar em como Deus usou homens preciosos na própria reforma protestante do século XVI, ou ainda nos pré-reformadores, John Huss, John Wycliffe, homens pequenos, frágeis, pecadores, mas que foram usados nas mãos de Deus para promover grandes coisas. Não menospreze pequenos começos. Talvez assim como eu, você sonha grandes coisas. Talvez assim como eu, você imagina essa igreja vivendo um tempo completamente diferente. Sonhe comigo. Seja um parceiro de sonho, de oração, de jejum, de clamor. Mas aprenda a valorizar pequenos começos. Aprenda a valorizar pequenos avanços, porque é assim que Deus vai alimentando o nosso coração, e assim sendo da vontade dEle, nos fazer instrumentos de grandes movimentos. Em segundo lugar, um segundo princípio, a reforma da igreja requer uma liderança espiritual vigorosa. Irmãos, eu tenho aprendido uma coisa: a igreja caminha na dinâmica da sua liderança. A igreja caminha seguindo os passos dos seus líderes. E eu gostaria de fazer alguns destaques aqui a respeito disso. O primeiro deles, pense comigo, Neemias ocupava uma posição estratégica. É bom sempre lembrar que Neemias era o copeiro do rei, e isso não significa dizer que Neemias era um garçom, sem demérito para a profissão de garçom. Mas Neemias, como copeiro do rei, era um conselheiro de alta patente. Alguém que tinha a responsabilidade de cuidar da integridade física do rei. Alguém que cuidava dos seus aposentos. Alguém, um dos poucos, que tinha acesso à presença do rei, nos lugares mais íntimos do rei. Este era Neemias. E é muito interessante, meus irmãos, que ao percebermos que Neemias tinha uma posição de destaque dentro desse contexto, nós também somos lembrados que ele estava envolvido numa situação onde o seu rei, aquele que era o soberano, havia decretado a paralisação da reconstrução da cidade. Mas perceba, Neemias era alguém
que podia intervir nisso. Esdras capítulo 4, verso 21, fala a respeito do decreto de Artaxerxes I, para a paralisação do templo, depois do que os inimigos do povo, Sambalaia, Tobias, contaram algumas mentiras, e o rei então manda paralisar. E sabe o que isso me faz pensar? Deus prepara homens e ocasiões para momentos especiais. Neemias poderia ter continuado vivendo sendo alguém especial no reinado de Artaxerxes, mas Deus fez com que toda aquela situação servisse para moldar o coração de Neemias e fazer dele um grande instrumento nas mãos do Senhor. Nós poderíamos citar ainda tantos outros líderes que também erraram, que também falharam, mas que foram instrumentos de Deus para a transformação da realidade do seu povo. O que dizer de Moisés, Davi, Paulo, Agostinho de Hipona, Santo Agostinho, Lutero, Calvino, John Wesley, Spurgeon, Billy Graham e tantas outras pessoas, líderes realmente comprometidos com o reino de Deus. Em segundo lugar, Neemias era inspirado por um intenso entusiasmo. E eu quero fazer uma distinção aqui por definição. Entusiasmo não significa precipitado. Neemias é revelado como alguém apaixonado pela causa de Deus. Mas ao mesmo tempo a Escritura revela Neemias como alguém extremamente cauteloso na sua forma de agir. É muito interessante quando nós percebemos que sem paixão nós não podemos fazer absolutamente nada de significativo no reino de Deus, é o que afirmou William Hendrickson. Então, se nós queremos ser líderes no reino de Deus, para a causa de Deus, nós precisamos ser daqueles apaixonados, daqueles que acreditam, daqueles que são movidos por amor, sem contudo sermos precipitados, para não trocarmos os pés pelas mãos. É interessante, meus irmãos, que o profeta Jeremias certa vez tentou abandonar o ministério, apaixonado pelo povo de Deus, e ele então tentou abandonar o ministério, e ele diz que isso foi como fogo no seu coração. Jeremias capítulo 20, verso 9, era impossível, porque amava demais as coisas de Deus. Os irmãos vão se lembrar, certa vez quando Moisés pediu: Senhor, risca o meu nome, caso o Senhor não perdoe esse povo que eu estou liderando. Êxodo capítulo 32, verso 32, e do apóstolo Paulo, quando em Atos capítulo 20, verso 24, ele diz: em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que eu complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para testemunhar o evangelho da graça de Deus. Homens apaixonados, líderes apaixonados pela causa de Deus. Lembre-se o contexto: muitas pessoas viram a vergonha pública de Jerusalém e conformaram-se com os escombros. As pessoas já estavam em Jerusalém há muitos anos, e eles simplesmente olharam para aquela situação como quem diz: deve ser isso mesmo, deve ser assim mesmo, deve ser isso que Deus quer para nós. Mas quando nós olhamos para a vida de Neemias, um líder comprometido com a causa de Deus, nós percebemos atitudes diferentes. Neemias lamentou, chorou, orou, jejuou. Tudo isso disciplinas espirituais, percebeu? Mas o exercício dessa espiritualidade de Neemias fez com que ele se dispusesse para fazer alguma coisa. Isso nos faz pensar que nós precisamos exercer a nossa liderança com entusiasmo, com paixão, como alguém que precisa, que se sente incomodado em fazer alguma coisa para a glória de Deus. Terceiro princípio: a reforma da igreja precisa passar por uma avaliação profunda, porque senão a gente vai chegar a conclusões precipitadas e, consequentemente, nós tomaremos atitudes precipitadas. Eu quero chamar sua atenção aqui para 4 verdades importantes. Então olhe para o verso 11 do texto que nós acabamos de ler. Cheguei a Jerusalém, onde estive 3 dias.
Isso nos ensina uma verdade que precisa estar presente nas nossas vidas. É necessário avaliar antes de agir. Isso deu a Neemias a capacidade de olhar ao seu redor. Ele olhou para frente, olhou para trás, ele olhou para todas as circunstâncias que estavam à sua volta e fez com que ele pudesse tomar decisões mais acertadas. Sabe o que isso me faz pensar? Me faz pensar, por exemplo, no serviço de um carpinteiro. Não sei se você já viu um carpinteiro trabalhando. Ele está ali manuseando a madeira, ele mede uma vez e nunca corta. Repara, ele mede uma segunda vez, às vezes mede de um outro ângulo, mede várias vezes para cortar uma única vez. Isso nos ajuda a pensar a respeito da necessidade de estarmos atentos àquilo que está acontecendo à nossa volta, avaliar a circunstância antes de agir. Neemias esperou a hora certa de falar com Artaxerxes. Agora, Neemias estava esperando a hora certa de falar com o povo. Ele chegou em Jerusalém, ninguém sabia qual o motivo. Ele chegou quietinho, e ele então tomou o seu animal, e ele então vai ver o tamanho do estrago. Ninguém sabia o que estava acontecendo. Depois de ter uma ideia mais precisa a respeito do tamanho do problema que ele ia enfrentar, ele então vai falar com o povo. Em segundo lugar, nós aprendemos com Neemias que é preciso investigar antes de motivar. O que eu quero dizer com isso, irmãos? Perceba que no verso 12 do texto, Neemias, ele primeiro, verso 12: então à noite me levantei, uns poucos homens comigo, não declarei a ninguém o que o meu Deus me pusera no coração para eu fazer em Jerusalém. Não havia comigo animal algum, senão o que eu montava. A ideia aqui é, nós precisamos investigar antes de motivar. Sabe quando a gente está tão apaixonado por uma coisa, que a gente quer motivar as pessoas antes de saber a real dimensão das dificuldades a serem enfrentadas? E eu estou afirmando isso com base em 3 razões. A primeira delas é que o trabalho ia envolver considerável perigo. Neemias precisava ter uma ideia exata do tamanho do problema antes de expor as pessoas ao perigo que é reconstruir as muralhas, que era a primeira defesa da cidade. Então, antes de motivarmos as pessoas, é necessário calcularmos bem a situação. Um conhecimento acurado do problema permite tocarmos primeiro no coração das pessoas e depois nas suas mãos. Se nós queremos de fato ver a obra de Deus acontecendo, se nós queremos ver de fato uma reforma espiritual acontecendo no meio do povo de Deus, nós precisamos motivar o povo para que caminhem conosco. Mas antes de apelar para a mão do povo, nós precisamos apelar para o coração do povo. É exatamente isso que Neemias faz. Neemias também nos ensina a respeito da necessidade do silêncio antes de falar. Quantas vezes, e aí pense consigo mesmo, não precisa levantar a mão não, quantas vezes você apressadamente compartilhou um sonho que estava no seu coração e imediatamente a pessoa te desencorajou? Já tentaram isso, não vai dar certo, esse tipo de coisa, não, isso aqui não funciona. É só comigo que já aconteceu isso? Nós precisamos exercitar a capacidade de ficar em silêncio para preparar o coração das pessoas para nos acompanhar nos nossos sonhos. Neemias não chegou de cara falando ao povo que ele veio ali para reconstruir os muros. Porque imagine, irmãos, há mais de 90 anos, vivendo em escombros, agora vem alguém importante lá da cidadela de Suzã dizendo para reconstruir os muros. Rapaz, você não sabe da luta que é viver nessa cidade. Quem que você acha que é para chegar aqui e dizer que nós vamos reconstruir uns muros que estão derribados há mais de um século? Neemias faz diferente. Neemias chega em silêncio. Neemias analisa a situação. E depois Neemias chama o povo para uma conversa. E antes de falar
a respeito da reconstrução. Neemias fala a respeito do poder de Deus para transformar situações. Nós aprendemos um quarto princípio. A reforma da igreja precisa de mútua cooperação. Não existe reforma de Rambos, Chuck Norris espirituais. Não existe reforma de um líder que consegue fazer tudo sozinho. Não existe reforma quando alguém acha que é o Tom Cruise e vai conseguir cumprir essa missão impossível. A reforma da igreja passa necessariamente por cooperação mútua. Então é necessário trabalhar o coração das pessoas. É necessário chamar a atenção das pessoas para as motivações do apelo. E é muito interessante como na parte B do verso 17, Neemias apela para o patriotismo do povo. Neemias mexe com o brio do povo, ele move o povo num sentimento de patriotismo. Neemias abre os olhos do povo para a realidade que eles estavam vivendo, para a vergonha que eles estavam vivendo. Neemias, depois disso, chama o povo para trabalhar. A reforma jamais teria sido feita se o povo não se envolvesse. Neemias podia ser o melhor líder do palácio de Artaxerxes lá em Suzã, mas para reconstruir os muros, para reedificar as fronteiras da cidade, reconstruir as portas, trazer de novo a dignidade do povo, Neemias precisava do povo. É interessante como também nós percebemos que a natureza do apelo que Neemias faz ao povo diz respeito a um esforço pessoal. Neemias não generaliza. Neemias está chamando indivíduos para serem coparticipantes em algo grande. Como alguém poderia imaginar que ele poderia ser uma ajuda importante para reconstruir uma obra tão grande? Mas Neemias chama a atenção do povo, que quando cada um contribuísse na medida da sua possibilidade, um grande ajuntamento produziria na unidade do povo de Deus uma grande obra. A união nos protege contra o desencorajamento. Tenta fazer alguma coisa sozinho para ver. Você até pode ir nos primeiros metros mais rápido, mas com certeza, quando nós temos alguém do nosso lado, alguém com quem nós podemos contar, nós conseguimos ir sempre mais longe, porque quando nós estamos fracos, nós somos encorajados. A união nos ajuda a enfrentar uma oposição, e muitas vezes hostil e combinada. Quando nós olhamos para esse texto, nós encontramos em Neemias informações importantes que que são importantes para nós quanto à nossa vida na igreja. Nenhuma grande tarefa é realizada sem que haja pessoas para concretizá-la e um líder para conduzi-la. É o que afirmou Hernandes Dias Lopes. Portanto, meus irmãos, nós precisamos trabalhar. Deus tem nos chamado para a nossa obra, mas essa obra só será completa quando nós entendermos o valor do trabalho do nosso irmão. Quando, ao invés de salientar as nossas diferenças, nós valorizarmos o quanto as nossas diferenças nos completam. Em quinto e penúltimo lugar, a reforma da igreja sempre provoca uma grande oposição. Você não quer enfrentar dificuldade? Continue como está. Você não quer ter adversários? Continue vivendo sob escombros. Neemias não enfrentaria oposição se ele tivesse continuado vivendo no palacete de Suzã. Toda grande reforma, que como vimos, pode começar em pequenas atitudes, trazem consigo grandes, fortes oposições. Neemias enfrenta em primeiro lugar problemas internos. Logo que Neemias chegou, ele teve uma grande constatação, uma constatação dramática. A cidade estava arrasada, os escombros estavam no caminho, parecia uma causa perdida, parecia uma situação intransponível, circunstâncias imutáveis. Mexer com algo que está sedimentado
traz medo ao coração. Mexer com algo que está estabelecido é um grande desafio. Neemias poderia ter olhado para os escombros e dizer: vai levantar muita poeira, vai incomodar muita gente, vai dar muito trabalho. Mas Neemias nos ensina, meus irmãos, que apesar da oposição, nós precisamos dar a nossa contribuição. Ele enfrentou problemas internos. Era essa situação de Jerusalém. Mas Neemias também enfrentou problemas externos. Os inimigos que se levantaram contra ele estava ali mais uma vez. A gente vai ver a figura do Sambalá, que era governador de Samaria. A gente vai ver um tal de Tobias, que era um homem que pertencia à nobreza dos amonitas. Vide verso 10 do capítulo 2. Agora aparece um terceiro inimigo, um tal de Gesem, um árabe que agora está causando problemas. Algumas descobertas arqueológicas dão conta de que esse Gesem teria sido o rei de Quedar, alguém importante. Esses três inimigos cercaram Jerusalém por quase todos os lados. Era uma guerra de nervos, e eles estavam ali ameaçando a segurança do povo. Os inimigos vão sempre se unir contra nós, quando nós tentarmos produzir resultados espirituais na obra de Deus. Neemias enfrenta também armas perigosas dos seus inimigos. E que armas são essas? A primeira delas foi a tentativa de produzir zombaria. Eles chamaram os judeus de fracos. Eles chegaram a dizer que se uma raposa subisse nos muros, essa raposa seria suficiente para derrubar os muros. Depois, eles atacam o povo com desprezo. Eles humilhavam os judeus, eles não queriam seu bem. Eles estavam desgostosos porque Neemias buscou o bem do povo e a restauração da cidade. A restauração da cidade não interessava aos inimigos de Deus. É por isso, irmãos, que reformas são difíceis, porque há quem se interesse pelos escombros, há quem se interesse por coisas que estão sedimentadas, destruídas, mas controladas. Neemias então chama a atenção dessas pessoas. Hernandes Dias Lopes diz: há quem lucre com os escombros. Nós precisamos lutar contra isso. A terceira arma dos opositores de Neemias foi a acusação de que eles estavam sendo rebeldes. Eles acusaram Neemias nas suas motivações. Neemias é um rebelde, não um reconstrutor. Eles pensavam que Neemias era como eles. Em quarto lugar, Neemias rejeita a associação com seus inimigos. Algumas vezes, eles se utilizaram da estratégia de se parecer com o povo de Deus, de andar junto, de querer reconstruir. Eles tentaram se infiltrar, desprezar, acusar, e outras vezes tentaram matar o povo de Deus. Um líder, alguém que está promovendo reforma, precisa ter discernimento espiritual para identificar aquilo que no Novo Testamento nós vimos como o joio no meio do trigo. E nós precisamos pensar a respeito dos Sambalaias, dos Tobias, dos Gesens dos nossos dias. Neemias teve coragem de assumir uma posição, de não fazer alianças com os seus inimigos. Por fim, um sexto e último princípio com o qual eu encerro. A reforma da igreja necessita da bênção divina e do trabalho humano. Irmãos, percebam, duas coisas. Para que a igreja seja reformada, para que a igreja seja avivada, para que a igreja de Deus volte às sagradas escrituras, é necessário duas coisas. A bênção divina, Deus precisa querer isso. E é necessário também o trabalho do homem. Perceba, essas coisas não são conflitantes. Mais uma vez, o livro de Neemias nos informando que a soberania de Deus e a responsabilidade humana devem caminhar juntas. Deus é soberano e o homem é responsável. E para chamar a sua atenção, nós seremos responsabilizados
pelas nossas atitudes ou pela falta delas. É interessante como esse texto e a história de Neemias nos apresentam algumas verdades que nós precisamos guardar no coração. No verso 20, nós aprendemos que a bênção divina é a base para a restauração da igreja. A bênção divina é a base para a restauração do povo de Deus. Sem a ajuda de Deus, o nosso trabalho é em vão. Como não nos lembrar do Salmo 127 primeiro? Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. A reforma da igreja, a reforma do povo de Deus, não é algo que é resultado da força ou da violência, mas da ação do Espírito Santo, como nos ensina o profeta Zacarias, no capítulo 6, verso 4. Vocês se lembram? Quando Jesus disse, sem mim, nada podeis fazer. É interessante que Paulo também diz assim, em Romanos capítulo 8, verso 31. Se Deus é por nós, quem será contra nós? A confiança em Deus é o maior incentivo à obra. Isso então nos sugere a razão de continuarmos caminhando. Quem confia em Deus não teme os adversários. Uma segunda verdade importante: a soberania de Deus não anula a nossa responsabilidade. A vitória vem de Deus. A reconstrução dos muros, do templo e da dignidade do povo de Israel como nação de Deus foi resultado da ação de Deus. Mas é interessante que quando nós olhamos para a narrativa de Neemias, nós percebemos que Deus é soberano em decidir restaurar o seu povo, mas isso não muda o fato de que Deus usou os homens para empunhar as ferramentas de trabalho e as armas de defesa. Isso nos faz pensar que as reformas que nós precisamos passam pelo decreto divino e passam também pela obediência dos seus filhos na edificação e na disposição de fazermos a obra de Deus. Eu quero concluir fazendo algumas poucas aplicações aqui. De tudo que nós vimos aqui, eu sugiro que você, por causa do tempo, eu acabei não fazendo isso, eu ia reler o texto verso a verso para pontuar com os irmãos, e eu acabei só citando-os aqui. Eu quero encorajar você a chegar na sua casa hoje, tarefa para hoje, e reler esse texto. E pensar como estas aplicações que eu vou trazer aqui afetam a sua vida. E como nós enxergamos isso muito claramente no texto que nós acabamos de ver. Em primeiro lugar, avalie antes de agir. Não seja precipitado. Não troque os pés pelas mãos. Aprenda com Neemias a orar, jejuar, a se consagrar diante de Deus para depois agir. Investigue antes de motivar. Olhe para as circunstâncias. Perceba quais são as reais necessidades e como as pessoas vão poder ajudar na reconstrução, na reedificação, na reforma, ou quer seja aquilo que você esteja propondo. Investigue antes de motivar. As pessoas precisam saber as razões pelas quais elas vão trabalhar. Terceira aplicação, e essa talvez seja a mais difícil, pelo menos é a mais difícil para mim. Silencie antes de falar. Às vezes a gente é ávido demais para sair falando as coisas, contando dos nossos projetos, sem que as pessoas que estão ouvindo estejam preparadas para ouvir. E perceba, isso não muda a vontade de Deus se isso for vontade de Deus, isso vai acontecer. Mas nós podemos ser duramente desencorajados quando nós somos ávidos demais para falar, apressados demais para falar, e somos letárgicos para ficar em silêncio. Então exercite o silêncio, respire fundo, internalize e depois compartilhe com as pessoas. Quarta aplicação: encoraje, mas não apenas com palavras. Dê exemplos antes de chamar as outras pessoas. Sabe o que para mim fez diferença para o povo comprar a ideia de Neemias, além da soberania de Deus? Mas como Neemias faz o convite ao povo. Neemias não disse, vai lá
e reconstrói os muros. Neemias disse: vinde e reconstruamos os muros. Faz diferença quando você simplesmente aprova a atitude dos outros, ou quando você se faz atitude junto com os outros. Quando nós nos dispomos a arregaçar as mangas e caminhar junto com as pessoas. Quinta aplicação, e essa talvez foi a que mais mexeu comigo. Mexa com o coração das pessoas antes de mover as suas mãos. Você já parou para pensar como muitas vezes, e esse é o ensinamento para mim, irmãos, para mim. Como muitas vezes nós falhamos na nossa tarefa de encorajar, porque nós nos focamos muito naquilo que as pessoas podem fazer e nos descuidamos nas motivações para que elas façam aquilo que nós queremos. É necessário trabalhar com a visão antes do que com a ação. Porque quando nós lidamos, em primeiro lugar, com o coração das pessoas, essa visão, uma vez internalizada, ela é materializada por meio de atitudes concretas. Quando Neemias chega para o povo, e Neemias mexe com o patriotismo do povo, mexe com o brio do povo, a resposta do povo foi afirmativa. Em último lugar, deixa eu ver se é o último mesmo, último lugar, dependa de Deus, resista aos inimigos, coloque a mão na obra, e com certeza, a reforma vai acontecer. Nós percebemos como este capítulo 2 do livro de Neemias aponta para uma liderança que é ao mesmo tempo espiritual, biblicamente, teologicamente correta, mas como também a liderança de Neemias se revela como algo prático. Alguém que não fica apenas no campo das ideias, mas que no tempo certo age, e age do jeito de Deus. E quando isso acontece, a reforma, algo impossível, quem sabe inimaginável, acontece. Nós sabemos que o desfecho dessa história não é apenas a reconstrução dos muros, a reconstrução das portas, a reedificação do templo, mas a restauração de uma nação. Que Deus nos ajude, meus irmãos, a sermos uma igreja reformada, que vive se reformando, não correndo atrás de novidades, mas se voltando para velhos postulados, para aquilo que é palavra de Deus, vontade de Deus revelada para a nossa vida. Valorizemos pequenos avanços, pequenas conquistas. Sigamos o exemplo de Neemias e que Deus assim produza a reforma que nós tanto sonhamos na nossa vida, no nosso coração e na nossa igreja. Que Deus nos abençoe, que Ele nos faça refletir um pouco a respeito desta necessidade vital de sermos uma igreja reformada.